Com tantas notícias de abuso contra crianças e adolescentes, eu decidi, como mãe de 3 meninos, buscar informação e compartilhar com você aqui no meu canal. Nós vamos falar sobre prevenção e como proteger os nossos filhos. Hoje a minha conversa é de mãe para mãe, mas nesse papo eu convidei o delegado Lorenzo Pasolini para falar um pouco para a gente sobre uma sensação que eu tenho, Lorenzo, de mãe, porque a cada caso que vem à tona, nesse mundo todo que a gente acompanha, de um caso de abuso contra uma criança, um adolescente, isso me causa um mal-estar, eu fico sem fome, eu não consigo parar de ler sobre o assunto, buscar saber se eu estou errando em alguma coisa. Nos casos que vão sendo denunciados no dia a dia na delegacia, você percebe que tem uma culpa quando alguém vai denunciar ou que envolve essa família? Sem dúvida nenhuma. Olá, internautas, olá, Thaís. As famílias, sobretudo, se sentem muito culpadas e elas trazem esse sentimento de culpa. Você vê pela aflição, pelo rosto e pelo coração, pelo semblante de uma mãe. Geralmente, por exemplo, quando o abusador é alguém próximo à família, aí a família começa a se perguntar como eu deixei essa pessoa entrar na minha residência, como eu permiti que essa pessoa se aproximasse do meu filho ou da minha filha. E isso dói muito. E aí surge o questionamento, aonde eu errei? E nem sempre esse é o melhor caminho, ou quase sempre não é o melhor caminho. Eu acho que nós temos que olhar para frente. Olhar para frente é ajudar, auxiliar a vítima, dar todo o acolhimento e carinho que ela precisa. E não buscar um culpado naquele primeiro momento. Porque o culpado, na verdade, é o abusador e não a vítima. Mas muitas vezes, você estava até falando, né? Vem à tona pouquíssimos casos. Tem muitos outros que vocês investigam, que vocês recebem. Teve algo que deixou passar? Teve algo que um professor deixou de ver, um médico não olhou como deveria? Sim, sem dúvida nenhuma. A criança ou o adolescente, ele dá sinais. Por exemplo, nós temos a queda da qualidade do sono, essa criança vai passar a acordar muito durante a noite, vai ter pesadelos, em alguns casos até vai declinar o nome do abusador. Temos alteração na alimentação, criança come excessivamente ou passa a não se alimentar. Na prática, nós já tivemos uma criança que ficou 3 dias somente ingerindo líquidos, somente ingerindo água, e a família pensando, olha, ela precisa de um médico, e levou ao médico e nada foi diagnosticado porque ela efetivamente não tinha nenhuma doença, vamos assim por dizer, ela estava com um psicológico afetado. Além disso, o declínio da qualidade escolar, a criança passa a tirar notas baixas, senta no final da sala, em alguns casos tem até uma apatia dentro da escola, aquela criança ela não pratica nenhuma atividade escolar. Uhum. Isso tudo são sinais importantes. Então não são só sinais físicos, a gente vê marcas no corpo dessa criança. Muitas das vezes, Thaís, o corpo fala, mas ele não fala através da boca, vamos dizer, ele não tem uma expressão verbal. O comportamento do dia a dia vai indicar que aquela criança está sendo vítima de uma violação de direitos. Outras vezes nós temos, por exemplo, a automutilação. Quando a criança se corta, ela procura uma gilete, procura uma lâmina e corta o braço, o antebraço. E isso está provado cientificamente e psicologicamente que essa criança, na verdade, ela está buscando obter um gatilho. O que é esse gatilho? Ela quer esquecer daquela dor psicológica que ela vem passando. E ela então, ela provoca uma mutilação, uma lesão, para ter uma dor física superior à dor psicológica. Porque essa criança, ela se culpa? Exatamente. Essa vítima, ela acha que ela é a culpada em provocar aquilo. Um discurso muito comum do abusador, ele diz o seguinte, olha, para a criança, esse é um segredo nosso, ninguém pode saber, então você não pode contar para ninguém. E se eu estou fazendo isso com você é porque você me atraiu. E ele diz assim, olha, eu fui seduzido pela vítima. Claro que isso não se sustenta de forma alguma, mas ele tenta criar um discurso de culpabilidade na cabeça da criança. E a criança acaba aceitando isso, infelizmente. E ela se sente culpada por ter sido violada. O abusador tenta dizer o seguinte para ela, olha, eu estou fazendo isso com você, mas porque você, entre aspas, procurou. Então ela se sente culpada por aquilo. Por isso ela tem medo de externar aquilo para o pai, para a mãe ou para qualquer outra pessoa. E de que maneira nós, como pais, podemos, ao identificar esses sinais, né, uma dificuldade na escola, e vai olhar tudo em sua volta, e como a gente pode abordar uma criança? Porque quando vem esses fatos à tona, eu falo para o meu filho, olha, não deixe colocar a mão, né, nos seus órgãos, cuidado, se alguém te chamar, você não vai, cuidado quando você entra no banheiro. Como é que a gente aborda de fato? Eu acho que e penso que na prática a atuação da família tem que ser muito mais no campo preventivo.
de evitar. E para evitar isso, a grande arma é o diálogo e a orientação. A família tem que conversar, tem que abrir um canal efetivo de interlocução. A criança tem que ter um espaço para se expressar, ela precisa ser ouvida também. E esse assunto tem que ser debatido na mesa de jantar, no almoço de domingo da família ou na mesa de café da manhã, quando a família estiver reunida. Mas não uma abordagem no campo sexual, pelo contrário, nem estimular uma sexualidade precoce. Não é isso. O que tem que haver é o seguinte, você tem que dizer para o seu filho que isso acontece. Muitas famílias encaram isso como um tabu e falam, olha, não vou tratar desse assunto em casa. Mas é isso que o abusador quer. Mas falar o fato propriamente dito, assim, abrir assim, olha, pode chegar alguém e falar Isso. o que para você? Exatamente, olha, se você estiver no meio virtual, cuidado, por exemplo, você vai dizer, vai aparecer um perfil aqui no Facebook ou se eventualmente ela tiver um WhatsApp e vai dizer, olha, vai te procurar, vai pedir uma foto, vai pedir para você tirar a blusa ou vai pedir para você abaixar o short, vai pedir uma foto de calcinha ou de cueca. Nunca faça isso, chame o papai e a mamãe. Eu recebo crianças lá que tiveram esse tipo de mensagem e que como o pai ou a mãe já fizeram essa abordagem dentro de casa, a criança imediatamente se recusou e até chamou um adulto e aí aquilo possibilitou, por exemplo, fazer um print daquela página e identificar o pedófilo. E ele foi preso. Por quê? A atuação de uma criança aí foi fundamental. Mas, sobretudo, uma criança que tinha sido orientada, que sabia como reagir a uma abordagem. Isso faz a diferença. Por outro lado, também, infelizmente, nós temos crianças, às vezes com uma idade um pouco mais avançada, que não foram devidamente instruídas e, infelizmente, caem nesse tipo de conversa. E aí se tornam vítimas de abusadores. Isso é muito triste. Por isso, eu volto a dizer, o grande chave contra o abuso sexual e a grande arma é, sem dúvida nenhuma, orientação, diálogo e conversa. Essa conversa, que não é fácil também. É difícil, é muito difícil. Eu tenho uma filha de 9 anos, faço essa abordagem, obviamente, porque eu acredito que ela é eficaz, mas não é fácil, é muito difícil, principalmente porque as crianças vão crescendo e elas sempre trazem questionamentos. E elas vão dizer, olha, mas por quê? Como é aquela fase do porquê? Por que isso? Por que aquilo? E aí a gente tem que explicar da forma mais didática. E essa conversa ela vai poder acontecer a partir aí dos 5, 6 anos com essa criança. Crianças menores que não vão saber se expressar, é proibir. É proibir. Porque aí eu até ia te perguntar, é loucura minha pensar que está todo mundo sob suspeita? Que tudo pode correr um perigo e a gente acabar colocando o nosso filho numa bolha? Infelizmente, no campo prático hoje, por exemplo, nós vemos que o abuso aqui na Grande Vitória, notadamente no estado do Espírito Santo, tem vindo de onde menos se espera. Então são pessoas de extrema confiança, pessoas que convivem com a criança. Quase 90% a 91% dos abusadores são familiares ou pessoas próximas à criança. O abusador, via de regra hoje, isso é importante ser dito, não pula o muro, não quebra o cadeado, nem derruba a porta. Ele entra na casa através dos pais. Agora, você deu uma declaração um dia desses, que foi manchete no jornal aqui no Espírito Santo, que é muito comum que as mães são omissas. E o que a mãe pode fazer para não ser essa mulher omissa? Por que muitas vezes ela se omite? Thaís, a mãe, na verdade, temos dois focos aí. Infelizmente, a omissão ela é explicada por duas razões preponderantes. Primeiro, a dependência amorosa ou a dependência sentimental. O que é isso? Aquela mãe que acredita que aquele companheiro ou marido vai ser a última pessoa do mundo e ela acha que ela nunca vai conseguir alguém que possa ficar com ela e fazê-la feliz e ter uma vida e construir uma família. Então, mesmo em alguns casos, infelizmente, mesmo desconfiando de abusos ou de violência, ela prefere continuar com o marido ou com o companheiro. Outros casos, nós temos a dependência econômica financeira, que se constitui no seguinte, em outras palavras práticas, essa mãe, geralmente, ela não tem uma atividade econômica, não trabalha e ela depende do sustento do companheiro ou marido. E aí, então, ela prefere fechar os olhos e é uma cegueira deliberada, porque ela efetivamente tampa os olhos porque ela está vendo e ela aceita aquilo como algo natural. Vou dar um exemplo bem singelo, mas triste. Em um dos casos, uma mãe, por exemplo, ela saiu do quarto do casal e passou a dormir em outro quarto da casa e quem dormia no quarto do casal era a filha. E ela dormia então com o padrasto. E a filha passou a dormir com o padrasto e a mãe dormia em outro quarto. Quer dizer, não há como sustentar e como não acreditar que ela não soubesse. Obviamente que ela sabia que a filha era violentada pelo companheiro. E qualquer um pode denunciar, porque em alguns casos as crianças têm problemas alimentares, são levadas ao médico, tem problemas escolares, o professor está no dia a dia, sabe que pode reconhecer que essa criança vai mostrar diferença no comportamento. Esses profissionais podem denunciar? O professor, o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, eles são obrigados
a denunciar, a levar o conhecimento da rede de proteção. Até porque do outro lado tem uma criança. E a criança, se não houver uma mão estendida, um adulto, ela pelas vias próprias não vai conseguir chegar até um órgão que possa auxiliá-la e tutelá-la. Isso é muito importante ser dito. Muito. E delegado, como é que é ser pai, mediante a tantos fatos como esse que o senhor olha no dia a dia? Como é que você faz? Você consegue desligar um botão? Como é que a sua vida mudou de referente à sua família? É um desafio diário. Eu até ainda acreditava que não seria possível e no início pensei que não conseguiria. Tem que ser dito isso, mas é um grande desafio, porque quando a gente entra em casa, a minha filha, por exemplo, de 9 anos, ela não tem nada a ver com isso, né? Com a minha profissão, com a minha atividade. Então, para ela, a vida dela tem que ser uma vida normal, como a de qualquer outra criança. Claro que hoje, em razão dos fatos, a gente acaba andando nas ruas, as pessoas nos abordam e contam histórias, e às vezes eu estou com ela, as pessoas se aproximam e querem conversar, isso é natural. Mas dentro do possível a gente mantém uma normalidade, mas não é fácil, porque o que a gente vê, obviamente não tem como se apagar. Aqui a gente está falando sobre crianças e adolescentes, mas tem muitos adultos hoje que na época da infância foram abusadas e não souberam falar. A gente pode dizer que numa cultura brasileira muitas crianças casaram, né? E isso era muito comum. Para ocultar um crime, na verdade. Pois é. Quer dizer, e aí hoje eles estão se manifestando? Esses adultos estão se manifestando? Uma parte dele é razão desse ciclo de violência. O que é isso? O abusador, na verdade, de hoje é o abusado de ontem. E aí ele vai perdurar esse ciclo de violência, que não quebra. E o nosso trabalho é exatamente esse, de romper esse ciclo. E ainda dá tempo? Essas pessoas que estão nos assistindo, elas podem denunciar? Elas podem ir lá e falar? A maioria dos casos hoje, nós temos a lei Joana Maranhão, que ela alterou a prescrição desse tipo de crime. Então, muito do que se perdia no tempo na prescrição, só para o internauta entender, aquilo que não servia mais para o direito penal. É um fato que, na linguagem popular, caducou. Hoje não, hoje a gente ainda consegue salvar e fazer efetivamente essas pessoas responderem criminalmente por aquela conduta. E agora eu não posso deixar de falar sobre o caso que aconteceu em Linhares, que fica no norte do Espírito Santo, e que 2 crianças foram mortas, carbonizadas. Até um primeiro momento teria sido um acidente. O padrasto que estava com eles disse que foi um acidente e hoje o padrasto de um, pai do outro, né? Então essa mesma pessoa, a mãe, os 2 estão presos. E as crianças, na verdade, não foram mortas por um acidente, elas foram mortas propositalmente. Eu não consigo parar de pensar na morte dessas crianças, como elas devem ter sofrido a vida toda, porque elas foram abusadas ao longo do tempo. O que o senhor tira de tudo que já foi concluído até hoje? É um caso muito difícil. Assim, o sofrimento é muito grande. E analisar e ler já dói o coração, dói a alma. Eu mesmo, conversando com colegas e em casa também, você vê claramente o intenso sofrimento físico e psicológico que essas crianças passaram, não tenho dúvida disso. Porque uma delas, inclusive, foi queimada viva, está comprovado, tem exames periciais. Ela não tinha evoluído a óbito, não tinha morrido quando do incêndio. Imagine só, ela morreu queimada, carbonizada. Isso é muito triste. E por que elas não conseguiram pedir socorro? Elas não saíram da cama onde elas estavam? Isso comprova ainda mais a culpa do Jorge Evaldo. Nós estivemos frente a frente com ele, tanto na parte em que as pessoas puderam assistir, uma parte fechada, e você sente, e o semblante dele é o semblante de alguém que é indiferente ao fato. É de alguém que muito mais quer procurar criar uma defesa. E isso chama muita atenção porque a distância que eu tive dele era mais ou menos essa. E quando nós perguntávamos, ele tirava em certo momento, tirava o microfone e repetia seguidamente para tentar se autoconvencer. Ele dizia, eu não matei meu filho, eu não matei meus filhos, eu sou inocente, sou inocente. Como alguém queria dizer assim, eu quero me convencer, mas eu sei que não é verdade. Claramente isso ficou muito exposto ali naquele interrogatório. E essa mãe não estava no momento desse crime, né? Ela estava fora do estado, estava em outro estado e ela voltou logo depois. E foi presa 2 meses depois, né? Quase 2 meses após o crime. Quase 2 meses após o crime, quer dizer. E ela sabia de tudo? Tudo indica aí que houve uma omissão. Vamos explicar assim para o internauta e para se tornar uma coisa fácil. Para a gente poder entender. Isso, uma forma pedagógica. Via de regra no direito penal, você só vai responder pelo que você fez. Por exemplo, matar alguém, furtar, sequestrar, traficar, ou seja, vai exigir uma conduta. Você vai ter que praticar um ilícito para ser punido. Quem não praticar o ilícito, obviamente, não será punido.
Nesse caso em que envolve crianças e adolescentes, nós temos uma exceção à regra e o pai, a mãe, o responsável vai responder pela omissão. Por que isso? O Código Civil entendeu o seguinte, e é uma forma bastante razoável: ou a criança ou o adolescente não tem meios próprios para se garantir. Então ele necessita de proteção. E quem é responsável por essa proteção? Obviamente o pai, a mãe ou o responsável. E aquele que se omitir, o pai ou mãe ou responsável que se omitir no dever de zelo, de proteção, de cuidado, vai responder pelo que a criança sofrer. Ela não praticou o crime, mas a sua omissão foi preponderante para o sucesso, para a consumação do delito. É muito difícil a gente pensar que a gente tem que proteger nossos filhos dessas pessoas que podem estar próximas, né? Pedir para que outras pessoas possam denunciar. É importante, eu vou deixar aqui os contatos para que as pessoas possam fazer isso. Pode fazer denúncia anônima, né? Pode fazer denúncia anônima. Temos o Disque Denúncia 181, o Disque 100, ou se preferir o contato direto conosco é no 31 32 19 16 27, 31 32 19 16. E pelo Brasil afora as pessoas podem procurar, né, na delegacia da criança e do adolescente, né, de proteção. Todos os estados têm uma delegacia de proteção à criança e ao adolescente que certamente está à disposição para receber a denúncia, para orientar e para acompanhar e zelar pela criança e pelo adolescente. E eu agradeço muito a sua disposição em vir me dar entrevista, saber que tem pessoas do bem, você e toda a sua equipe, né, que é pequena, mas que faz um trabalho muito bonito aqui no Espírito Santo. Eu estou sempre acompanhando e continue assim. Isso a gente precisa muito de vocês para que as pessoas tenham essa segurança também de poder denunciar e poder contar, tirar esse peso que elas carregam e que a gente possa evitar que mais crianças e adolescentes sejam abusados. Obrigada, tá? Obrigado. Obrigada por ter vindo. Parabéns. Valeu. Né? Obrigado, um abraço a todos. Fiquem com Deus.